Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Nelson Paes, participo do grupo de oração Sonda-me. E hoje estamos aqui para meditar o Evangelho do dia que a Igreja nos propõe. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 28 ao 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam-lhe. E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós num caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para credes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho desse domingo está falando do arrependimento, né? O ponto central desse evangelho aqui é o arrependimento, que é muito importante para a nossa caminhada cristã, né? Se não há arrependimento, não há perdão, né? Porque Deus nos perdoa quando a gente se arrepende. Deus é justo, né? Deus é misericórdia, mas Ele nos deixa livre, né? E precisamos refletir. Ele conta essa parábola aqui. O homem tinha 2 filhos, né? Chamou os 2 para trabalhar na sua vinha, né? O primeiro falou que ia, não quero, mas em seguida, tocado de arrependimento foi, né? Aquele que falou que não ia, depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha do Senhor. O outro que falou que ia, não foi, né? Então, a gente vê aqui a atitude, né? A decisão para a gente mudar de vida. A exemplo desse primeiro filho aqui, no momento ele não quis, mas depois ele refletiu, né? Caiu em si. A exemplo daquele filho pródigo, lá em Lucas, né? Que ele vendeu tudo, pediu a herança, foi para um país distante, mas depois caiu em si e voltou aos braços do pai. Então, quando a gente nos arrepende, Deus está sempre de braços abertos, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele quer a nossa decisão também. E Jesus fala, né? Estava falando justamente para os escribas, para os doutores da lei, que ficava criticando o que Jesus fazia, o que João Batista fazia. Muitos deles não se abriam para a verdade. Jesus falou: João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, né, as pessoas que cobravam impostos, acreditaram em Jesus. Muitos se arrependeram, a exemplo de Mateus, quem é mais conhecido, Zaqueu, né? Porém, as prostitutas creram nele, na mensagem de João Batista, e mudaram de vida. E vós, vendo isso, não fostes tocados de arrependimento para credes nele, né? Então, diante daquilo que João Batista fazia, os milagres, a pregação de João Batista, né, pregando o arrependimento, os doutores da lei, os escribas, ficavam indiferentes, né? Não podemos ser indiferentes à palavra de Deus. Estamos no tempo da misericórdia, no tempo da graça. Cada dia que a gente levanta é um dia que Deus nos dá para a gente mudar de vida, né? E essa prostituição aqui não é só de prostituir o corpo, né? A gente sabe dessa realidade no mundo afora, as pessoas que se prostituem, né? É lamentável isso, precisamos orar. E Jesus fala que as prostitutas e os publicanos precedem no reino de Deus, né? Porque quando há arrependimento, há mudança de vida, né? Há salvação. Que possamos nos arrepender, né? Que possamos pedir a misericórdia do Senhor a cada dia, não ser indiferente à sua palavra. Essa prostituição aqui pode ser também quando a gente não se abre para a palavra de Deus. As coisas do mundo podem prostituir a nossa vida, né? As realidades que não são de agrado de Deus vai prostituindo a nossa mente e o nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia a viver
na presença do Senhor e viver esse verdadeiro arrependimento. Amém. Deus abençoe.